Glória a Deus. Nós vamos ler, irmãos, a palavra que o Senhor trouxe. No livro de Esther. Esther, no capítulo 1. Lemos com a ajuda de Deus. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no 3º ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes um dos outros, e havia muito vinho real segundo o estado do rei. E o beber era por lei, que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme à vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui Deus tem trazido esta palavra, ainda que o Senhor, esperamos que nos dê em toda a sua direção e guia do Espírito Santo, no menor tempo possível de explanação, por conta do horário, mas é importante que, ainda que seja curta, que ela possa ser tão profunda que se torne eterna nos nossos corações. Nós temos crianças agora ouvindo a palavra, e vocês com certeza, uma leitura que demanda uma explicação muito grande para as crianças que estão ouvindo. Ou seja, o que quer dizer Assuero, o reino da província e fortaleza de Susã, o que aconteceu. Uma leitura que para a criança ainda não é uma leitura pesada, densa, mas precisa entrar dentro do contexto. Então, para vocês entenderem o que esse rei fez, ele era um rei muito grande, muito forte, muito poderoso, tinha muita riqueza. Ele tinha tanta riqueza, que um dia ele chamou vários reis e príncipes perto e longe da onde ele vivia e convidou para vir conhecer tudo o que ele tinha. Este rei fez isso. E era tão grande a sua riqueza que ele demorou 6 meses, metade de um ano, para mostrar tudo o que ele tinha para aqueles que estavam visitando. Foram 6 meses de festa, foram 6 meses de glória, foram 6 meses mostrando o ouro, a prata, as coisas lindas que tinha dentro da casa real. Ele era muito rico, mas muito rico. Ele governava desde a Índia até a Etiópia, que é uma extensão muito grande de terra. Ele era rei e estava sobre ele 127 províncias, que na época era um tamanho expressivo, e ele tinha domínio sobre tudo isso. E o que aconteceu com este rei? Olha só, quando acabou esses 6 meses que ele mostrou tudo o que ele tinha, as visitas foram embora. E quando as visitas vão embora, a casa fica vazia, e aí a gente começa aquela nostalgia. É um filho, é uma filha, é uma visita, quando sai de casa, o coraçãozinho da mãe, do pai fica doendo, porque se foi e a casa esvazia. O rei sentiu isso. Quando nós vemos que ele quis mostrar a sua riqueza,
Num primeiro momento podemos dizer, esse rei ele era orgulhoso, queria mostrar as riquezas que ele tinha. Mas não era, era o costume local. Os reis tinham isso por uma questão cultural, mostrar as suas conquistas. E este rei tinha uma particularidade incrível, difícil de encontrar em outro rei. Que ele, quando foi todas as visitas embora, sabe o que ele fez? Ele chamou o seu povo, o pobre, o necessitado, os doentes que talvez não tinha força para andar. Ele deu uma ordem real: sai e convida todo o povo que estiver na minha fortaleza e tragam eles para o meu jardim. Eu quero que eles provem do meu rei, do meu vinho. Por quê? Porque ele estava feliz. E um rei feliz e um rei humilde, o povo desfruta. Um rei que tem o coração inclinado para os seus, este povo desfruta da riqueza do rei. Então foram e chamaram. Você que está aí ouvindo essa palavra em casa, você já pensou em entrar na casa do presidente? Você já pensou em entrar na casa da rainha, daquele país que você gosta de ver nas fotos bonitas? Não pode entrar, tem um monte de guarda na frente, só pode entrar pessoas que ela conhece. Mas você já pensou se você estiver agora aí, com o papai e com a mamãe, titio, a titia, o vovô, a vovó, tudo do seu lado, e chegar um cavaleiro real, todo bem vestido, e bater aí na porta da sua casa, e você quando sai para ver, sempre a criança que sai correndo para ver quem é, a hora que você sai para ver, o cavaleiro fala assim, o rei mandou te chamar para ir na casa dele. O que você faria? Glória a Deus. O que você faria nessa hora? A primeira coisa que a gente faz numa condição de pobreza, de exclusão do convívio social, é falar assim, o rei me convidou. Não é, isso aí não é certo, isso aí deve ser alguma coisa, não é verdade. E aí o cavaleiro tem que descer do cavalo, mostrar que ele é real e falar, não, é ordem real, ó, ele mandou te chamar. Até convencer quem não tem nada para ir na casa do rei, não é fácil. Por isso, você que está ouvindo essa palavra hoje, saiba de uma coisa, às vezes convencer alguém que está fraco na fé, de que Deus existe, alguém que não sente nada, de que Deus visita nosso coração, não é fácil, porque Ele está lá contido e as riquezas que vêm do céu são tão grandes que Ele se reprime. Mas você que está em casa hoje, ouvindo esta palavra, vai entender isso aqui. Quando o povo aceitou e começou a encher o jardim do palácio real, eles não entraram na casa do rei, mas ficaram no jardim, que já era uma coisa maravilhosa. Mas alguém olhou pelo palácio, nas janelas, nas portas e descreveu isto aqui. Olha, não entrou, mas viu. Que interessante, as tapeçarias são de pano branco, verde e azul, porque naquela época as cores num tecido só podia ter quem tinha muita riqueza. Os tecidos eram todos iguais, a coloração era algo caro. Olha só, as argolas são de pratas, os cordões de linho fino, as colunas de mármore. Olha só, estão os leitos em ouro, dava para ver de longe todo o pórfiro em mármore e alabastro, que era uma pedra com um certo brilho, que havia até mesmo uma transparência de tão fina que era, da região do Egito, e eles se deslumbravam com aquilo, e só de ver já estava muito bom. Mas aí chegou os serviçais do rei e falou, o rei mandou servir vinho para vocês. E começou a distribuir copos, vasos, copos, para todos que estavam no jardim. E esses copos tinham uma particularidade muito grande. Você não vai acreditar nisso, mas é verdade. Não tinha um igual ao outro. Era tudo diferente. Era um diferente do outro. Às vezes um pouco menor, às vezes um pouco maior. Todos eram copos, mas era um diferente do outro. E veio uma ordem do rei. Sirva este povo com o vinho real. Você já imaginou tomar o vinho que o rei toma? Se você não imagina entrar no palácio, imagine tomar o vinho dele, que já era caro, que já era difícil, era feito só para ele beber. Foi isso que aconteceu lá na fortaleza de Suzã. E o que vai acontecer nesta palavra não é diferente. Glória ao nome santo do Senhor.
Nós temos crianças que estão agora ouvindo essa palavra, e vocês prestem atenção nisso daqui. Imagine você agora na sua mente de criança, aquelas criancinhas na sua idade, do seu tamanhozinho, entrando, segurando a mão do pai, às vezes pobrezinho, humilde, uma roupinha simples, entrando na casa do rei. Pense, irmãos, aquelas crianças: pai, olha aquela cortina, pai, olha a cor daquilo ali, branco, verde, azul. Não, isso não é fundamento bíblico, mas a sociedade fala que o branco representa a paz, o verde a esperança e o azul o céu. Então vamos nessa linha. Ora, com paz e com esperança se alcança o céu. Vamos ver isso. Olha essas cores, olha o mármore, olha essa porta, olha esse porta. As crianças não param de ver coisas novas. E às vezes o pai, um pouco mais discreto, fica quieto, filho. Mas quem fica quieto diante de tanta beleza? Não tem como não se deslumbrar. Não é assim com vocês? Pois olha, agora nós vamos inverter a coisa. Tem um rei que está num reino que é muito grande e muito rico, muito poderoso, aonde as ruas são de ouro, as portas são de pedras preciosas. É um reino que tem um mar de cristal dentro dele. É um reino tão incrível, com 12 portas, com 12 fundamentos, que não entra lá se não for convidado. E este rei que mora lá, deixou já tudo prontinho, tudo pronto, cada casinha pronta, colocou ali já quem vai morar um por um. Glória ao Senhor. E num período da história, ele convidou alguns dos seus principais para conhecer, para entrar. Um deles foi João. E olhando vi uma cidade ataviada que descia do céu, e a terra de então já não mais era, e o mar não mais existia. Glória ao nome do Senhor. A fábrica do seu muro era de jaspe, e assim ele foi descrevendo o que viu. Ele viu, e quando acabou o período daquela glória, vieram os mensageiros nos convidar. O rei te convidou para entrar no jardim da sua casa, onde estão plantadas rosas de Saron. E aqui, irmão, nós não estamos na glória, mas dá para ver pelas janelas da palavra. Se você olhar com os olhos da fé, você vai começar a ver o ouro que está lá dentro. Você vai começar a ver as tapeçarias da onde um dia nós vamos morar. Glória ao nome do Senhor. E o rei, que é rico e poderoso, faz esse convite agora para toda essa multidão que está ouvindo esta palavra. Eu vou oferecer para todo aquele que crer, eu vou oferecer para todo aquele que aceitar o meu convite, um banquete real. Vou servir para que você saiba que este é o Rei da Glória. Alguém aí está dizendo: mas eu sou tão pequenininho, eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas imperfeições, eu sou um moço que quanto mais quero ser crente, menos eu sou. Os vasos não eram iguais um ao outro, tinha vasos bonitos, outros talvez meio disforme, alguns meio diferentes, mas todos receberam o mesmo vinho, a mesma porção, da mesma origem. Não importa quem você é, aonde você está, que jeito você está, não importa. O teu vaso não é igual a este irmão, não é igual àquele irmão, nem àquela irmã, nem a do teu pai, nem da tua mãe, nem ao do teu ancião, do teu cooperador, daquele outro homem, daquela outra mulher. Não, é um diferente do outro. E o rei te manda falar isso: eu te amo do jeito que você é, desse jeito que você é a forma que Deus te ama. Só receba a porção deste vinho real. Glória ao nome do Senhor. E aprenda a desfrutar das belezas de Sião. Olha para a glória, olha bem para esta glória que está no céu. De repente, o dono de tudo isso olha para o seu povo no jardim e diz:
além do vinho, manda a promessa com novas línguas, além do vinho, dá o dom da palavra com excelência na ciência, na sabedoria, além do vinho, dá a piedade, dá a sabedoria, dá o conhecimento, além do vinho, dá o discernimento. Vocês estão preparados para receber este banquete real? A fortaleza de Suzã de Assuero se torna pequena para aquele ajuntamento que Deus está fazendo aqui agora. Glória ao nome santo do Senhor. Você pode estar com as suas vestes rasgadas, aqui neste reino tem roupas novas, a tua casa, a tapeçaria está toda rasgada. Diz o Senhor: eu posso trocar a tapeçaria da sua casa e trocar a sua honra, trocar o seu moral, o seu caráter, trocar o seu nome, aleluia, e limpar a sua vida. É uma palavra de reunião de jovens e menores, mas ela vai entrando entre as crianças, jovens, adolescentes, de mais idade, e dizendo para essa irmandade que está ouvindo esta palavra: beba do vinho real, que é a sã doutrina, a honestidade, o temor a Deus, a pureza, aquele caráter cristão, afastando-se do mal e da aparência do mesmo, não praticando as obras do mundo e nem a perversidade do pecado, e receba a sobremesa deste banquete que te diz: Deus te ama. Aonde você estiver agora, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que esta glória, esta presença, esta virtude de Deus possa alcançar este mundo agora. Santo é o nome do Senhor. Eis que os mensageiros da fortaleza celestial já estão indo nos lugares mais distantes deste Brasil e até em nações longínquas, e batendo na porta de algum crente fraquinho, pequenininho, e lá está uma batida, duas, três, e o Senhor diz: eu quero entrar, abra, tem um convite para você. Aonde eu vou? No banquete real. Santo é o nome do Senhor. Aceita, irmão, aceita, irmã, a palavra é esta: não há vaso igual ao outro, não há ninguém igual ao outro, somos únicos. Deus não copia nada de ninguém, o que Ele faz é único, como está escrito em um dos profetas: obra-prima. Você é uma obra-prima, e como obra-prima será admirado, será admirada hoje, não por um visitante de museu ou de uma galeria de arte, será admirado pelo seu Criador. Ele está olhando para nós agora e dizendo: eu criei, é criação minha. Bem-vindos ladrões e bandidos do pecado, querendo assaltar esta vitrine da graça. E o Senhor diz: eu colocarei seguranças como estão na cidade santa. Um dia entraremos dentro da casa real. Enquanto não entramos lá, desfrute do aroma deste jardim. Este aroma vai agora atravessar este planeta. Onde tiver um ouvindo esta palavra, sinta o cheiro dela chegando até você. Irmãos, irmãs, o banquete real está anunciado. A palavra diz aqui: o beber é um decreto, mas não obrigue ninguém. Se você não quiser provar, fique em paz, mas quem quer, abra sua mão, receba a porção desta palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Além do vinho real, que é a doutrina que Deus manda em fartura para este povo, Deus ordena por esta palavra: distribua para este povo as virtudes celestiais, saúde para o enfermo, socorro por necessitado. Os irmãos acreditam que alguém no hospital, agora, o acompanhante está do lado, não pode fazer barulho, e o celularzinho assim, perto de um travesseiro, é a revelação da palavra. Ô doente, a saúde também vem no banquete. O Senhor te alcança por esta palavra. Santo é o nome do Senhor. Guardemos a palavra e nos preparemos, porque neste banquete tem alguma surpresa de Deus chegando, e está chegando. Já dá para ouvir, já dá para ouvir a aproximação dos mensageiros reais. O convite é real, o mensageiro é real, e o Rei da Glória é mais do que real. Ele está aqui, Ele está aí, Ele está em todo o universo. Deus seja louvado.
Aleluia! Um dos servos vem agradecer, irmãos, nesta comunhão santa, na esperança de tudo que é maravilhoso e bom da parte de Deus, oremos a Deus. Amém.